Terceira leitura da Parashá de Shemini. Depois de todos os sacrifícios e a reza de Moshe e todo esse trabalho, saiu um fogo de perante Deus e consumiu sobre o Mizbeach, o olá que é totalmente queimado e os sebos, as partes que foram separadas dos outros sacrifícios, e todo o povo viu e louvaram a Deus e caíram sobre as suas faces. Falava Vaiaron, é como a tradução do Unclus, vê Shabarro, e louvaram a Deus de tanto agradecimento que Deus mostrou sua presença através desse fogo. E aí, de tanta emoção, os filhos de Aharon, Nadav e Avihu, pegaram as suas pás de fazer incenso e colocaram fogo, colocaram brasas, e colocaram incenso e sacrificaram perante Deus um fogo estranho, algo que não tinha sido ordenado para eles. E aí saiu um fogo de perante Deus e consumiu eles, o Nadav e o Avihu, e eles acabaram morrendo perante Deus. Tem várias explicações sobre isso espiritualmente, que eles se aproximaram tanto de Deus, a êxtase foi tão grande da empolgação da inauguração do tabernáculo, que eles acabaram falecendo. Por isso está escrito, morreram perante Deus. E saiu um fogo. O Rabi Eliezer fala que o erro deles foi que eles falaram uma alahá na frente de Moshe, o mestre. Rabi Shmuel fala que o erro deles é que eles entraram bêbados ou tomado vinho para o Beit HaMikdash. Como a gente sabe disso? Logo depois que eles morrem, a Torá diz a ordem para quem sobrou, para os Kohanim, não entrarem no Beit HaMikdash se tivessem bebido vinho. Então faz sentido dar a entender que foi esse o erro deles. Como um exemplo de um rei que tinha um mordomo fiel e ele foi lá e matou ele sem falar nada. E o novo mordomo, o rei fala, não faça tal coisa. Dá a entender que foi esse o motivo do primeiro mordomo ter sido morto. Espiritualmente, a gente pode falar que esse vinho que eles beberam também estava ligado com a empolgação gigantesca e esse amor todo para Deus foi tão grande que eles faleceram. Porém, isso é chamado de um fogo que Deus não pediu. Deus não quer essa empolgação que a pessoa vai embora do mundo, e sim que faça a sua missão aqui nesse mundo. Disse Moshe para Aharon, agora eu entendi o que Deus falou para a gente, Bikrovai e Kadesh, com os meus eleitos, as pessoas mais próximas de mim, eu vou me santificar e vou ser honrado perante todo o povo. Já vamos explicar o que quer dizer isso. E Aharon ficou quieto nesse momento triste, que os dois filhos dele falecem no tabernáculo, na inauguração. Ele não falou nada, não reclamou, não contestou. Isso é que ele disse. Quando foi que Hashem disse alguma coisa sobre isso? Está escrito que eu vou aparecer lá, vou fixar minha presença lá, povo de Israel, e vou ser santificado com o meu kavod. Não leia birvodi, o meu kavod, sim bimhubadai, os meus honrados, os sadikim, Nadav e Avihu, filhos de Aharon. Moshe falou para Aharon, olha, Aharon, meu irmão, eu sabia que ia acontecer alguma coisa na inauguração do tabernáculo, que ia santificar demais o nome de Deus, porque todo mundo ia olhar, uau, olha que forte, olha que tremendo. Dois tzadikim faleceram numa situação dessa, por causa que eles subiram para Deus. Eu achava que era ou eu ou você, agora eu estou vendo que eles são mais do que a gente, mais do que meu e mais do que você. Aharon ficou quieto, não contestou, não reclamou, não falou nada, ele recebeu uma recompensa por isso. Qual foi a recompensa? Que o próximo dito, que já vamos falar sobre a porção de proibindo beber vinho, foi falada especificamente para ele. Bikrovai, os meus próximos, os meus escolhidos. E perante todo o povo eu vou ser honrado, porque quando Akadosh Baruch Hu, ele julga os tzadikim, ele é elevado e temível por todos. Porque as pessoas fazem uma conta simples, se esse tzadikim acontece isso, muito mais com o Rechaim. Assim como está escrito, Norá Elokim Mimikdasher, que Deus ele é temido dos seus lugares sagrados. Não leia Mimikdasher, e sim Mimkudasher, das pessoas sagradas. Quando a gente vê que tem um tzadik, que ele foi castigado porque ele tem um errinho ali, mas ele vai receber um monte de coisas boas por todas as coisas que ele fez, a gente vê o quanto que é sério, quanto que a gente tem que temer a Deus. E Moshe chamou para Mishael e para Elzafan, os filhos de Uziel, tio de Aharon, ou seja, ele chamou os primos dos dois falecidos, falou para eles, se aproximem, carreguem seus irmãos, seus primos, seus parentes, de perante o sagrado para fora do acampamento. Tio de Aharon, Uziel era irmão de Amram, que era o pai de Moshe, de Aharon e de Miriam. Como está escrito, os filhos de Kehat, Amram, Itzhar, Hevron e Uziel. Carrega seus irmãos para fora como uma pessoa que fala para o seu amigo, olha, tire esse morto de perante a noiva para não misturar a alegria. Se Haz Shalom acontece de uma pessoa falecer próximo de um casamento, a gente afasta o morto de perante a noiva para não atrapalhar a alegria da noiva. A mesma coisa aqui, na inauguração do tabernáculo, tinha que tirar esses dois que faleceram.
E eles se aproximaram e carregaram eles com as suas roupas para fora do acampamento, como disse Moshe. Por que tem que falar com as roupas? Com as roupas dos falecidos, não com as roupas dos primos que estavam carregando. Vim te ensinar que não foram queimadas as roupas, somente as almas. 2 fios de fogo, como se fosse 2 fios de fogo, entraram nas narinas e o corpo dele estava íntegro inteiro. Disse Moshe para Arão e para Elazar, para Itamar, os seus filhos, ou seja, os parentes que sobraram, Arão, o pai, Elazar e Itamar, os irmãos, falou: olha, diferente do luto normal, vocês não podem deixar o cabelo crescer e não podem rasgar a roupa, diferente da lei de luto comum, que a gente sim deixa o cabelo crescer e sim rasga a roupa. E não vão morrer, ou seja, se vocês respeitarem isso aqui, vocês não vão morrer. E para não ter ira sobre toda a congregação. E quem vai chorar e lamentar esse falecimento, os seus irmãos, todo o povo, vocês vão chorar essa queima, esse incêndio que Deus queimou, ou seja, o povo todo vai se lutar, mas vocês não podem fazer luto nesse momento. Alto e frau, não deixem crescer o cabelo. Daqui a gente vê que o lutado é proibido cortar o cabelo, mas esses aqui vocês não podem misturar com a alegria de Deus da inauguração do tabernáculo, então vocês vão ter que deixar o cabelo normal, cortadinho, não fazer luto. Velota multo, mas se fizerem isso, se vocês fizerem luto, vocês vão merecer pena de morte. E o povo de Israel vai sofrer e vai chorar. Daqui a gente vê que a desgraça dos sábios, dos Talmidei Ramim, está sobre todo o povo sem lutar por ela. E da porta do remoedo vocês não vão sair, talvez vocês podem morrer, porque o óleo da unção de Deus está sobre vocês. E eles fizeram como Moshe falou para eles. Disse Hashem para Arão, dizendo o seguinte: um vinho de uma maneira que está embriagando, não beba nem você nem seus filhos que estão com você, quando vocês vão entrar por Moed, para não morrerem. Uma regra eterna para todas as gerações, que o Cohen não pode trabalhar ou entrar no tabernáculo, no Mishkan, no Beit HaMikdash, se tiverem bebido vinho. Yain veshechar, ele não está querendo dizer de outras bebidas, sim está querendo falar um vinho de uma maneira que ela embebeda, dependendo da mistura de água, da quantidade. Então, se você bebeu Revirte, vinho, por exemplo, já não pode mais entrar ou servir no Beit HaMikdash. Ao entrar no Ohel Moed, será que só entrar no Ohel Moed, só entrar no Eichal, na sala construída, na parte de dentro, mas se for no Mizbeach, que é do lado de fora, de onde a gente sabe? Então aqui usa a expressão entrar no Ohel Moed, e quando fala sobre lavar as mãos e os pés, também fala essa expressão. Assim como lá ele proibiu ir para o altar, fazer qualquer sacrifício sem lavar a mão, aqui também é proibido fazer qualquer coisa no altar, mesmo que não é entrando no Ohel Moed, é proibido se tiver bebido vinho. E dessa maneira vocês vão separar e diferenciar entre o sagrado e o comum, o que está passulo, o que está profano, entre o impuro e o puro. O leavdil, separar entre um trabalho sagrado que deu certo por algo que foi profanado. Por quê? Que se a pessoa tiver bebido vinho, o trabalho está passulo, não vale. Então, se a pessoa tiver bebido vinho, o Cohen, independente de como foi, se fizeram de acordo com a lei ou não, o resto, se tiver bebido vinho, já está passulo. E para ensinar o povo a ser todas as leis que Hashem falou para vocês na mão de Moshe, aqui a gente aprende que também um bêbado é proibido ensinar uma lei difícil, uma questão alárrica, ele não pode. Será que é pena de morte se um rabino fizer isso? Então está escrito que vocês e seus filhos não podem entrar no templo, né, senão vocês vão morrer. Ou seja, os Kohanim, se servirem no templo com bebida, eles merecem pena de morte, mas os Rahamim, se derem um ensinamento, uma lei prática, uma conclusão de Alahá, alguma coisa assim, bêbados, por mais que não é correto, não tem a pena de morte.